Agora nós vamos falar de saúde. Hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto e é por isso que nós convidamos o neurologista Pablo Vinícius Feitosa, que vai falar com a gente a partir de agora. Olá, doutor, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Agradeço o convite. Bom, essa é uma data, então, para a gente esclarecer mesmo a população sobre essa doença. Para começar, o que é a esclerose, hein, doutor? A esclerose múltipla, ela é uma doença inflamatória, autoimune, desminimizante e degenerativa do sistema nervoso central. E quando a gente fala em sistema nervoso, é importante distinguir duas regiões. Uma que é o sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e a medula, e o sistema nervoso periférico, que sai da medula, as raízes, o nervo periférico e a junção entre o nervo e o músculo propriamente dito. A esclerose múltipla, ela comete então o cérebro e a medula, tá? E nesse concernente, dois aspectos são fundamentais. Primeiro, o caráter inflamatório da doença, que determina então os ataques e os surtos da doença, e o caráter degenerativo, que denota então a cronicidade da doença e, consequentemente, o caráter progressivo da mesma. E o que a gente pode dizer, o que causa a esclerose? Esse aspecto, podemos dizer assim, fisiopatológico da doença ainda carece de maiores elucidações, mas como foi colocado, para que o indivíduo desenvolva a doença, você tem que ter um substrato, um background, um portfólio genético, né, que junto com características ambientais até agora estudadas, a gente consegue denotar uma maior probabilidade de desenvolvimento da esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla por muito tempo ficou associada basicamente pela sua alta incidência e prevalência em países mais do hemisfério norte, que tinham um clima mais temperado, então uma baixa exposição solar, e por isso por muito tempo ficou sempre rotulada a baixos níveis de vitamina D. Além disso, ela tem uma maior predileção na população do sexo feminino, numa proporção de 2 a 3 para 1, e, obviamente, quadros infecciosos, geralmente prévios, virais, associados a infecções, por exemplo, pelo vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose infecciosa. E até o momento, então, a gente tem uma base imune, fisiopatológica, mas carece dessa questão de um background genético para que você desenvolva a doença, essa predileção. Esse componente genético mesmo. Bom, doutor, tem uma lista aqui de perguntas para fazer para o senhor, viu? Mas daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa, porque a gente costuma dar esse tempo para o nosso telespectador enviar a pergunta que ele tem para fazer, tá? Você aí de casa, o telefone é o 3216-5551, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto. E agora a gente continua a nossa entrevista de saúde. Estamos falando hoje sobre esclerose múltipla com o neurologista Vinícius Feitosa. Doutor, vamos continuar aqui então. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas pelo nosso telespectador. A Fátima da Praça 14 diz o seguinte: ela quer saber qual é a ligação do Alzheimer com a esclerose múltipla. Tem alguma ligação? Não há uma relação estreita, ambas são doenças degenerativas, ou neurodegenerativas, melhor dizendo, tá? Mas o conceito, na verdade, do Alzheimer, eu acho que a grande preocupação dela reside no prejuízo da memória. Cada vez mais tem se estudado a relação da esclerose múltipla com uma perda cognitiva. E aí, quando eu falo em cognição, uma das esferas cognitivas é a memória. E tem se observado que a esclerose múltipla leva num caráter progressivo, a um prejuízo cognitivo, dentre esses aspectos, um prejuízo da memória. Isso é cada vez mais sabido e discutido no âmbito científico. A Laura do São José quer saber se a menopausa contribui com o aparecimento ou com alguns dos sintomas da esclerose múltipla? Eu não colocaria que ela contribui no aparecimento dos sintomas, mas uma das características relativas à esclerose múltipla, consequentemente ao seu estado progressivo, a cronicidade, é a fadiga. E talvez a menopausa, no concernente a um prejuízo de estrógeno, leva àquelas características vasomotoras, a um prejuízo relativo à fadiga. Então, talvez os sintomas relativos à fadiga, ao cansaço, que é proveniente da esclerose múltipla, seja intensificado, mas não que ela vá causar ou seja um fator etiológico que determine o processo do aparecimento da doença. Até porque a esclerose atinge muitas mulheres jovens. Exatamente. Ainda, a faixa etária dos pacientes com esclerose múltipla reside basicamente a partir da segunda, terceira e quarta décadas de vida. Então, são pacientes mais jovens, embora
haja o acontecimento, haja o aparecimento da esclerose múltipla em populações infantis e populações de idade um pouco mais avançada. E geralmente nessa população de idade um pouco mais avançada, ela apresenta uma característica um pouco mais progressiva de doença, tem menos surtos, tá? Geralmente se somam incapacidades funcionais de forma um pouco mais substancial. Ok. A Maria da Compensa quer saber se o tique nervoso tem relação com a esclerose. Não, tique nervoso não tem nenhuma correlação a princípio com esclerose múltipla. Ele, na verdade, é um distúrbio de movimento, né? É um distúrbio relacionado a uma outra região de acometimento encefálico. Então, não há, a princípio, uma correlação estreita, embora a esclerose múltipla possa se apresentar de qualquer maneira. Nós conhecemos a esclerose múltipla exatamente como sendo uma bagunça neurológica. Tudo que você imaginar do ponto de vista de comprometimento neurológico no sistema nervoso central, ela pode expressar. Vamos então falar, doutor, para ficar mais claro, quais são os sintomas da esclerose? A esclerose múltipla, ela é uma doença bastante heterogênea. Então, como previamente colocado, ela é uma bagunça neurológica. Ela pode expressar desde uma alteração de coordenação de movimentos, alteração de equilíbrio. O paciente pode ter uma perda visual aguda, dolorosa, que nós conceituamos como sendo uma neurite óptica, seja num olho só ou em ambos os olhos. O paciente pode perder força numa extremidade, num lado do corpo, nas pernas, ou pode chegar, por vezes, a perder o controle esfincteriano, seja urinário ou fecal. Então, é uma doença múltipla, heterogênea em termos de sítios de comprometimento. Chegou agora uma outra pergunta para a gente. Essa pessoa diz assim: a dormência em um dos lados do corpo é um sinal de esclerose? Sinto também um formigamento na perna toda quando estou deitada. Sim, o comprometimento sensitivo, né, do trato sensitivo, e aí quando ele fala dormência da sensibilidade superficial, ela pode ser uma expressão sim de comprometimento pela esclerose múltipla. Mas geralmente quando esse comprometimento se dá pela esclerose múltipla, ela é totalmente dimediada, ela acomete um lado inteiro do corpo, demonstrando exatamente o caráter central de comprometimento, quer dizer, o comprometimento cerebral ou por vezes comprometimento medular, tá? Doutor, como funciona o tratamento, então, para a esclerose? O tratamento ele é baseado nesses dois pilares fundamentais da esclerose múltipla, que é o contexto inflamatório e o contexto degenerativo. O que nós objetivamos ao tratar a esclerose múltipla é evitar com que o paciente apresente surtos ou os ataques clínicos com alta frequência. Então, o primeiro ponto é você tratar o surto. Por exemplo, o paciente tem uma neurite óptica, tem uma baixa acuidade visual, chega a perda visual significativa e você trata aquele evento na tentativa de reduzir a incapacidade ou a sequela daquele evento. E num outro pilar, você introduz um tratamento imunomodulador na tentativa de evitar com que esses surtos ocorram com uma alta periodicidade, com uma alta frequência. E vale ressaltar que o tratamento hoje ele é disponível pela portaria já de 2015 pelo Ministério da Saúde, é disponível pelo SUS como uma liberação de medicação de alto custo. Então, os centros de referência que conduzem os casos relativos à esclerose múltipla têm o direito de dispensar e o paciente adquire basicamente de forma gratuita pelo SUS. Inicialmente, logo que a pessoa observar algum sintoma, ela tem que procurar o neurologista? Exatamente. O médico responsável por conduzir a investigação diagnóstica e o tratamento proposto é o neurologista. Doutor, vamos responder essa pergunta aqui rapidinho. Tenho a sensação de que sou atingida por uma descarga elétrica quando faço certos movimentos com o pescoço. Isso é um sinal com o qual eu devo me preocupar? Sim, isso pode ser um sinal sugestivo. Isso é chamado sinal de Lhermitte. Tá? Ao fletir a região cervical, você sente um choque na região cervical que corre pela região posterior da coluna. Então, isso denota esse caráter desmielinizante da lesão relativa à esclerose múltipla. Então, se isso é comum acontecer, isso pode ser um sinal indicativo. O outro sinal indicativo, e isso é muito importante na nossa região, é que quem tem esclerose múltipla, exatamente pelo caráter desmielinizante, os sintomas se intensificam ao calor, que é chamado fenômeno de UTUF. Poxa, torna tudo ainda mais complicado, né, doutor? Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui conversar conosco, por todas as orientações que o senhor nos repassou. Agradeço, fico à disposição. Muito Até grato. uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigado.